Olá pessoal, nesse vídeo eu estarei trazendo as novidades aqui referentes ao comando de dimensionar a instalação, bem como trazer alguns esclarecimentos sobre como é feito o processo de dimensionamento. Então vamos inicializar aqui o comando. De início a gente vai reparar que temos uma nova coluna aqui, tá? Que é o número de condutores por fase. Agora o plugin permite você adotar mais de um condutor por fase. Coloquei uma carga hipotética aqui apenas para demonstrar que ele já faz isso, certo? Então uma carga aqui de 100 kW, certo? Em que ele faz a adoção de uma seção de dois cabos, né, de seção de 185 milímetros. A gente também pode aumentar essa seção, tá? Então pode ser, em vez de 2 de 185, podem ser 3 de 95, tá? Ou a gente também pode diminuir, mas obviamente que a gente vai poder diminuir apenas a um valor mínimo racional, certo? Menor do que o possível não será. Além disso, a gente também trouxe aqui uma nova coluna, que é a coluna de considerar. Então, o que ela representa? A gente tem lá na 5410, no item 6.2.5.5.2, o seguinte: os condutores para os quais se prevê uma corrente de projeto não superior a 30% de sua capacidade de condução de corrente, já determinada observando o seu fator de agrupamento incorrido, podem ser desconsiderados para efeito de cálculo do fator de correção aplicável ao restante do grupo. Então, como que a gente adaptou esse item da norma à realidade aqui do plugin? A gente fez o seguinte: adicionamos mais um passo ao fluxo de cálculo do plugin. Então, como é que ele ficou agora? Vamos lá. Ele ficou da seguinte forma: primeiro a gente vai calcular a seção mínima de circuitos. Depois a gente vai calcular a ampacidade do cabo, né, que é aquela tabela lá de ampacidades que tem na 5410. Em seguida a gente vai calcular o cálculo de proteção a sobrecargas, para continuar aqui para a parte de queda de tensão. Beleza. Isso aqui já era o que já existia anteriormente no plugin. A gente já está bem acostumado com isso. E agora a gente adicionou esse novo requisito, que é a otimização do FCA. Tá? Então o que acontece? Primeiro a gente vai calcular uma corrente mínima possível, de acordo com os 4 primeiros critérios que eu demonstrei, tá? Até a queda de tensão, para em seguida a gente fazer o cálculo lá desse item da 5410. Então, determinada seção até o cálculo aqui da queda de tensão, a gente vai fazer o cálculo para verificar se a corrente de projeto do circuito ela está abaixo, né, dos 30% da capacidade de condução de corrente do cabo nas condições de instalação, né, já determinada observando o fator de agrupamento incorrido, certo? Então, o cabo estando com uma corrente de projeto inferior aos 30%, ele pode ser desconsiderado para o cálculo do FCA, tanto dele mesmo quanto dos demais circuitos. Então vamos dar uma demonstração prática disso aqui neste projeto. O que a gente tem aqui? Esse circuito 1, ele tem uma corrente de projeto de 1,57 amperes. A gente pode verificar isso aqui, tá? Temos ali, ó, uma das linhas correntes de projeto 1,57 amperes. No entanto, esse 1,57 ele fica abaixo dos 30% da capacidade de condução de corrente do cabo, né? Que no caso aqui ela está em 19,2 amperes. Como ela está abaixo desses 30%, a gente pode desconsiderar ele para o aquecimento, né, digamos assim, né, que o FCA é simplesmente um fator de correção para o aquecimento de vários cabos que estão passando na mesma região. A gente pode desconsiderar eles. Então, tanto esse circuito 1 quanto o 2, o 3 e o 4, eles podem ser desconsiderados. Então, a gente tem aqui nesse trecho, esse trecho que eu vou destacar, que existem 8 circuitos passando no interior dele. Então, a gente vai fazer o cálculo daqueles 4 critérios, né? Seção mínima, ampacidade do cabo, proteção a sobrecargas e queda de tensão. Até aí a gente determina uma seção mínima, certo? Feito isso, a gente procede para essa otimização do FCA. Então, de acordo com isso, a gente tem que
os circuitos 2 e 3, né, dessa região que está passando aqui, elas podem ser desconsideradas para o cálculo do FCA. Então é como se nesta região aqui houvessem apenas 6 circuitos que efetivamente contribuem para o cálculo do FCA de todos os circuitos que estão passando nessa região. Certo? E isso é esta otimização do FCA que a própria 5410 nos permite através do item 6.2.5.5.2. Tá? Caso vocês tenham dúvidas referentes aqui ao processo de dimensionamento do plugin, a gente pode vir aqui nesse grupo sobre e vir aqui em documentação, que ele irá automaticamente abrir aqui um PDF para a gente, tá? Em que na página 5 desse PDF a gente contém o início da documentação mais aprofundada do que ele considera para fazer os cálculos de cada um daqueles critérios que eu demonstrei anteriormente. Então a gente tem aqui a seção mínima, temos a proteção às sobrecargas e temos também a queda de tensão. Então, caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem vir aqui, tá acessando esse material para ver como é que o plugin está fazendo seus cálculos, certo? Por fim, pessoal, a gente precisou fazer uma alteração aqui nessas famílias de anotação, tá? Da fiação, porque agora, como a gente tem suporte a múltiplos condutores por fase, a gente precisou fazer uma pequena alteração para demonstrar isso aqui na anotação da fiação. Então deixa eu mostrar aqui para vocês na prática o que acontece. Eu vou simplesmente confirmar aqui. Esse 1415 aqui é o cara que vai ficar com 2 condutores por fase. Tá? Então, como a gente já está vendo aqui, ó, ele já adotou 2 cabos de 185 milímetros quadrados de seção. Tá? E isso aqui foi uma coisa que precisou ser atualizada, pois a família anteriormente não possuía a capacidade de representar isso. A gente vai deixar aqui no link do vídeo, tá? Na descrição aqui do vídeo, um link para que vocês possam estar pegando essas famílias atualizadas, caso vocês já tenham algum projeto em andamento. Tá? E aí vai ser simplesmente importar essas famílias para dentro do seu projeto. Ou você vai precisar excluir a família do seu projeto e depois reimportá-la aqui com o manual de configurações. Isso aqui vai ser mais útil para o caso de você já estiver começando novos projetos com essa nova versão do plugin. Caso você já tenha projetos em andamento, você vai precisar fazer isso. Baixar as famílias da sua versão do Revit aí, através do link aqui da descrição e substituir elas no seu projeto. Então por esse vídeo era isso, pessoal. Até uma próxima.